Olá, tudo bom? Em meio a essa pandemia, nós vamos dar uma aulinha para vocês, né, que estão em casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção de energia, tá ok? Para pensar em produção de energia, nós temos que parar e fazer uma análise. Qual a atividade humana que utiliza mais energia? Nós sabemos que é a indústria, tá bom? A produção industrial, ela produz produtos industrializados e para transformar a matéria-prima em produto industrializado, é necessário que haja o quê? Muita energia, tá bom? Agora, a produção de energia, como é que ela se faz? Como que nós vamos usar essa produção, né, de energia? De que forma? Aonde está acontecendo isso? Já sabemos que a atividade que mais utiliza é a atividade industrial. Então, nós podemos já afirmar também que quanto mais desenvolvido for o país, mais energia ele vai utilizar. Quanto mais for desenvolvido o país, maior a necessidade de se produzir energia elétrica. Agora, como que se produz? Nós dizemos que essa produção é feita, né, a partir de fontes energéticas. Tá? Essas fontes energéticas que estão cada vez mais complexas, tá? Elas estão aí acontecendo nos países, tá bom? Vamos falar de algumas coisas importantes. Vou botar aqui para vocês verem do que eu realmente estou falando, tá certo? Ó, eu fiz aqui um PowerPointzinho, né? Para vocês conseguirem entender aquilo que eu estou discutindo com vocês, tá? Deixa eu botar aqui no comecinho dos slides, tá? Porque nós vamos fazer uns exercícios também. Ó, produção de energia, ok? Produção de energia significa produzir energia elétrica, principalmente, tá? Porque produzir energia não é só com energia elétrica, tem outras formas de energias também. Mas aí quem vai discutir isso com vocês é física. Eu vou discutir a produção de energia elétrica relacionada a quê? Relacionada à questão geográfica, tá bom? Primeira coisa importante desse pensamento é o que é energia? Cara, eu tenho que parar e pensar, porque eu não posso ficar apenas divagando. Eu tenho que saber o que é energia. Se eu estou discutindo produção de energia, eu preciso, com certeza, fazer o quê? Pensar o que é energia. E eu botei aqui para vocês arrumadinho. Ó, é a capacidade, escreveu aqui errado, para um pouquinho só, é a capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. Então, vamos pensar, produzir energia está diretamente associado a quê? Está diretamente associado à questão do trabalho. Eu vou produzir energia para diminuir a quantidade de trabalho humano. Cara, vamos lá. Olha só, que coisa interessante. Antigamente, o homem, para poupar trabalho, ele usava o quê? Ele usava corredeira de rios para movimentar moendas. Ele utilizava a força dos animais, amarrava um boi que rodava a moenda e moía cana. Então, ele usava a força animal, a força do vento. Lá, desde a antiguidade, lá atrás, já se usa, né, de alguma forma, alguma coisa para poupar a força humana. E aí, lá na frente, com o desenvolvimento tecnológico, o homem começou a produzir energia elétrica, que foi uma forma mais fácil dele poupar trabalho, tá certo? Então, nós temos aí capacidade de um corpo, uma substância ou um sistema físico que tem de realizar trabalho, ok? Energia facilita o trabalho do homem, que em outras circunstâncias teria uma grande dificuldade. Utiliza-se energia para levantar peso, apertar parafusos, mover veículos, ferver água. Primeira coisa, antes de continuar. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma recapitulação.
Energia, tá? Ela é para poupar o trabalho humano. Energia. Quanto mais se produz energia, mais produção industrial. Ou seja, a produção industrial está diretamente ligada à produção de energia. Mas outra coisa importante, quanto mais indústria tiver um país, mais necessidade de ter produção energética. Então, quanto mais produção industrial, mais produção energética. E eu posso afirmar, portanto, que quanto mais desenvolvido o país, maior a quantidade de energia que esse país vai utilizar. E aí vai ter mais energia a ser utilizada, eu vou poder afirmar para vocês que vai ter mais produção de indústrias, produção industrial nesse país. Tá bom? A gente divide a produção energética, tá, em renováveis e não renováveis. Poxa, isso é muito fácil de entender. Renováveis, aquelas que se renovam. Então, a água se renova, o vento se renova, o sol, etc. E as fontes não renováveis, aquelas, claro, que não se renovam. Então, vamos pensar aqui. Nós temos fontes renováveis e não renováveis. As fontes renováveis são aquelas que a natureza oferece para a gente e que se renovam, elas não acabam, tá? As fontes não renováveis são aquelas que a própria natureza também oferece a gente, só que elas foram criadas, né? Essas fontes foram criadas pela natureza e elas não conseguem mais se recriar. Por isso, nós chamamos de fontes não renováveis. Aí tem um mapa, né, mental aí para vocês darem uma olhadinha, ok? Esse mapa mental fala de fontes de energia. Olha só, nós temos aí as fontes de energias primárias, secundárias, renováveis e não renováveis. Fonte de energia é aquilo que você vai utilizar para produzir energia. As fontes primárias, está aqui escrito bonitinho, ó, energia obtida de recursos naturais. Água de rios, madeira, petróleo, gás natural, etc. Então, por exemplo, se eu pego uma corredeira de um rio, se eu utilizo uma roda que vai fazer movimentar alguma coisa, eu estou produzindo energia, tá? Não é energia elétrica ainda. Lá eu tenho que botar uma bobina para produzir energia, tá? Se eu boto fogo na lenha, com certeza essa lenha vai pegar fogo, vai aquecer, vai também produzir energia, que ainda não é energia elétrica, mas vai poder ser utilizada lá. Fontes secundárias, energia obtida de transformação das fontes primárias, ok? Ó, aqui eu começo a produzir energia elétrica. Como? A eletricidade é uma fonte secundária porque essas daqui se transformaram em energia elétrica, por exemplo. Por exemplo, o curso de uma corredeira, né, foi fechado e passa uma água para movimentar uma turbina. Essa turbina movimentada produz energia elétrica que vai ser utilizada principalmente pelas indústrias. Claro que o doméstico também utiliza energia elétrica, tá? Ó, renováveis, de novo aqui, vamos parar e pensar. Tempo, né, de recomposição é curto em relação ao tempo de vida humana. Hidroeletricidade, lenha, né, lenha da cana-de-açúcar, etc. Não renováveis não podem ser regeneradas após seu esgotamento. Exemplo, petróleo, gás natural, carvão mineral, urânio, etc. Tá ok, galera? Isso ficou claro para vocês? Então, estamos estudando fontes de energia, tá ok? E eu volto depois em outra aula, continuando esse assunto. Um grande abraço.